Leon, Leonara, Lucineide, vocês estão conseguindo me ver aí? Espera aí só um momento, porque eu estou tentando acessar aqui de novamente. Bom dia, pronto, estou Bom conseguindo dia, sim. sim, tá me vendo, Lucineide? É porque aqui eu não Estou, consigo. Pronto. e Vamos está dar início aparecendo. a esse momento hoje, que é um momento de troca, de construção profissional, né? De identidade profissional. Estava falando com as meninas que estão aqui presentes, que é um momento de revisitação de conteúdos e de aquisições que a gente já tem no decorrer das nossas vivências profissionais. Só que agora a gente vai ter dentro de um outro olhar, de um olhar de neuropsicopedagogo. Por estar em dois movimentos, eu vou inevitavelmente olhar para as meninas muitas vezes e olhar para vocês, mas qualquer dúvida pode levantar a mãozinha, que eu vou estar aqui. Vou fazer minha apresentação, já deixando claro que essa apresentação é a apresentação de Karine a nível de profissional título, mas Karine profissional dentro de atuação. É Karine que vem de um outro movimento, que é um movimento que eu acredito que trouxe vocês também para um outro movimento, que é uma busca de complemento da atuação. Ô, gente, licença, deixa eu só dizer uma. Vi uma pessoa que chegou que vocês já devem conhecer, que é a Bruna. Bruna é minha ajudante. Bruna é minha ajudante tecnológica. Tudo bem. Porque ajudante tecnológica, eu vou chegar nessa parte aí. Então, o que modela a gente profissionalmente, o que faz a gente profissionalmente, não é bom dia, não é esse tecer de conteúdos apenas, mas é um tecer de movimentos onde eu pego o conteúdo e me encaixo. Para quem está em casa, obviamente, não foi possível ouvir um pouco da história de cada uma e saber a origem desse movimento, dessa busca, que vai complementar aí a atuação de vocês. Neuropsicopedagogia e psicologia do desenvolvimento. Vocês estão fazendo neuropsicopedagogia, né? Concluindo a neuropsicopedagogia, mas faltando apenas o título para. Vocês são neuropsicopedagogas, tá? E o neuropsicopedagogo, ele compreende do todo, não apenas os processos só cognitivos. Porém, ele compreende entendendo mais do que o pedagogo, do que o psicopedagogo, porque ele entende cérebro, ele entende um movimento que permeia por outros movimentos. Qual é a área responsável pela linguagem, né? Qual é a área responsável pela matemática, pelas emoções, entendendo que cada processo ele é complementar e ele não é desassociado. A gente aprende partindo de percepções e ligações do todo. Então, a minha apresentação a nível de formação, nesse primeiro encontro, vem como pedagoga, formada nessa instituição há 22 anos, não vou nem dizer a minha idade, mas eu sou formada há 22 anos pela obra. Sou psicopedagoga há 8 anos. A pedagogia me levou à psicopedagogia. Eu quis entender como era o processo de movimento do aprendizado. Então, enquanto educadora, eu venho tecendo esse olhar de. Com licença, bom dia. Bom dia. Sim, meu amor, pode entrar. Então, eu venho nesse movimento de querer descobrir, assim como vocês, né, quais os aspectos que facilitam essa aprendizagem. E depois eu me torno neuropsicopedagoga. Mas me tornar neuro foi por um processo de busca também profissional. Avaliar em 10 sessões apenas, e isso vai chegar para vocês também, crianças que chegam nesse ambiente clínico com alguma demanda de desenvolvimento. Depois da neuro, eu vi que não cabia só a neuro, e isso eu acho que vai fazer muito parte do movimento de vocês também. Eu quis entender por que que esse corpo fala tanto, como o meu está falando agora, né? E a gente tem perdido muito isso, o campo do corpo no aprender. Corpo é emoção. Corpo é tons, corpo é sentimento, o corpo reverbera. Se você não está bem, se você está bem, se você aprende, se você não aprende. Estar em uma cadeira hoje, com a minha idade, com a minha formação, com freio inibitório, olha a terminologia que eu disse que a gente, né, vai revisitar aqui, alguns termos que fazem parte da neuropsicopedagogia. Estar presa em uma cadeira, mas me movimentando, é a psicomotricidade. E aí eu venho para as crianças que vão chegar para a gente, né, o tempo inteiro.
O corpo fala, o corpo pede movimento. O corpo não consegue ficar uma manhã inteira com 4, 5, 6, 7 anos de idade sentado e preso em uma cadeira, principalmente o público que chega para a gente, a nível de colegas de profissões que somos. O público de crianças com alguma demanda a nível de aprendizado, ele pede muito mais um movimento de corpo e de ludicidade. E aí eu fui para a psicomotricidade para entender por que que eu, enquanto Karine, repeti o primeiro ano da alfabetização naquela época, né? Mas quando chega nessa escola, minha mãe diz: Não, eu não quero que ela repita, eu quero que ela vá e eu acredito que ela vai. E ela fez um intensivão comigo, sendo educadora, e eu fui, mas com fragmentações, né? Obviamente, de uma criança que não teve corpo. E depois desse entender corpo, por que é que eu não lia, por que é que eu não sabia quando vinha o P antes do B, as regras, bom dia, as regras de ortografia, o movimento de lateralidade, vire para a direita, vá para a esquerda, que até hoje é um movimento que em mim eu tenho dificuldade quando eu dirijo, né? Então foi um corpo que não foi trabalhado. Depois desse movimento de querer entender, e tudo faz parte do cérebro, que é a neuropsicopedagogia, né? Que é a nossa área de atuação, eu entro em um curso hoje que também eu indico, né? Para depois desse curso vocês ingressarem. Foi uma das matérias de uma outra disciplina minha aqui, que é o ABA, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? O ABA é hoje uma disciplina, um movimento, uma pós que te possibilita intervenções a nível de comportamento e a nível de um campo múltiplo de habilidades, principalmente com crianças que têm a TEA. Então, ABA hoje, para vocês que vão para o ambiente clínico, é uma necessidade também após a neuropsicopedagogia. Então, já vá fomentando isso aí. Para além de tudo isso, como a educação puxa, né? A gente vai querendo sempre entender mais e complementar. Eu sou estudante de psicologia, tá? Eu começo aos 42 anos, quando eu ingresso na faculdade, a descobrir que, para além do aprendizado e para além da psicomotricidade, de tudo que a gente já sabe, existe o campo da emoção. E cada um aqui hoje está, né, com uma emoção, com um objetivo, como uma colega disse, com um propósito. Mas estamos aqui hoje com o propósito de reelaborar e ressignificar aquilo que a gente já tem em mente. Os conteúdos que são trazidos hoje nesse movimento e nessa matéria são conteúdos de revisitação. Você vai reelaborar e ressignificar aquilo que você já tem. Os 3 conteúdos de hoje são os fundamentos da psicologia do desenvolvimento, as fases do desenvolvimento humano e o neurodesenvolvimento e aprendizagem. O que é que isso vai contribuir aí para a nossa atuação clínica? Eu vou tentar o tempo inteiro estar trazendo prática clínica com movimento de conteúdo. E aí a gente pode estar levando isso para a nossa área de atuação hoje, enquanto escola, quem é escola, e enquanto clínica, quando formos para esse ambiente clínico, porque estamos nos preparando para isso, tá? Modelando a nossa identidade profissional para esse movimento. Deu para compreender quem está em casa? Sim, Luciene. Lucineide. Lucineide, Eliana, Eleonara. Se não der, levanta a mãozinha e aí a gente retoma, tá? Então, os fundamentos da psicologia do Oi, Flor, desenvolvimento. entendi, sim. Obrigada, meu amor. O tempo inteiro, desde a sua avaliação enquanto psicopedagoga até a sua intervenção, você vai ter que ter, né, esse movimento aí de compreensão. Fases do desenvolvimento, só que agora, quando você entra nesse seu movimento de avaliar, de intervir, essas fases não condizem tanto em um padrão de idade como Piaget traz e como nós, que nos formamos há alguns anos, né, compreendíamos, o sensório motor é de 0 a 2, né, o pré-operatório é então, quando a gente fala de uma criança não típica, né, de uma criança que traz um diagnóstico, a gente olha para a fase de desenvolvimento que ela se encontra. Qual será? Sim. E partindo dessa fase é que eu entro com o papel da estimulação. Então, olha aí, o nosso conteúdo que a gente já tem e a virada de chave para a gente ressignificá-lo nessa nova profissão que vocês estão buscando hoje.
buscando não, complementando, né? Porque eu acredito que vocês já são neuropsicopedagogas, como eu estava dizendo aqui nesse início. Eu procurei buscar, segundo aí a Sociedade de Neuropsicopedagogia, o que é a neuropsicopedagogia clínica. É importante que a gente entenda que existe um código de ética. Eu acho que vocês ainda não chegaram nesse movimento de disciplina, de saber, né, que tem um código de ética. Já chegaram? Já. Pronto, ótimo. Para fazer essa. Porque vocês estão no início, né? É porque, na verdade, aqui tem várias pessoas e vários. Tipo, eu tô na segunda matéria. Entendi. Tem gente que já pegou outras, entendeu? E fala Entendi. Então, ótimo. Então, realmente é um movimento de construção e alguns de consolidação para a saída profissional. Então, para iniciar, a gente revisita isso, né? O pedagogo, o neuropsicopedagogo clínico, ele parte de uma vivência de uma ciência que ela é transdisciplinar, ela fundamenta-se em conhecimentos da neurociência, não é à toa que ela está atrelada, né, a esse conhecimento de cérebro, e a gente pega aí um pouco do campo da psicologia e um pouco do campo também da psicopedagogia, da pedagogia. A gente faz isso o tempo inteiro, principalmente quando a gente atua com criança. A gente trabalha na tríade de emoção, motor e cognição. Quem não está nessa caminhada de entender, enquanto mãe, enquanto profissional da sala de aula, enquanto profissional clínico, que esse corpo, que esse movimento, que esse aprendizado, ele se dá partindo dessa tríade, motor, cognição e emoção, vai faltar alguma coisa. Principalmente a nível da sua avaliação enquanto neuropsicopedagoga, tá? Sala da aula de especialização. Em neuropsicopedagogia. Oh, eu. Então, a gente vai fazer esse estudo, né, da relação cérebro e aprendizagem humana em uma perspectiva de reintegração. Então, a gente vai buscar e reintegrar esse sujeito dentro de uma visão pessoal, social e escolar. Peguem palavras-chave, não precisa copiar os slides, porque ele fica salvo, tá bom? Depois, como a gente não vai ter, obviamente, esse tempo de discussão, a gente pode ter um tempo de troca através da própria plataforma. E quem está aqui vai ter esse tempo comigo no intervalo. Existem interfaces desse movimento da neuropsicopedagogia e a gente precisa compreender isso, né? A neuropsicopedagogia clínica, por exemplo, que é a minha área de atuação, ela atua com a psicologia e a psicopedagogia. Inevitavelmente, a pedagogia também está ali. As formas de aprender, a forma de fazer, a forma de reelaborar, a forma de reintegrar, de planejar a sua intervenção, de planejar a sua avaliação. Então, esse movimento de ser um neuropsicopedagogo é um movimento que vem de uma forma multiprofissional, tá? A gente busca aí de uma forma transdisciplinar, desenvolver as potencialidades desse indivíduo, desenvolver as potencialidades dessa criança que chega para mim, desse adolescente, quem sabe desse adulto ou desse idoso, que é um outro campo também. Eu tenho pacientes adultos que chegam no ambiente clínico para trabalhar a questão do foco atencional, porque eles não conseguem dar conta de uma prova em um concurso público, por exemplo. Eu tenho pacientes que chegam, adultos, que não conseguem elaborar a memória. Memória é cérebro, memória de curto prazo, longo prazo. A gente sabe disso e revisita isso. Quais são as intervenções que a gente vai fazer para esse meu paciente, a nível de clínica, a nível do ambiente que vocês pretendem, né, estar? Então, desse lugar. Sendo que aprender, independente da gente ter um diagnóstico ou não, é algo singular e individual, né? É individual, é seu. O aprender vai de um movimento muito particular. Ele tem a ver com as emoções, ele tem a ver com o seu corpo, ele tem a ver com o seu acervo de cultura, ele tem a ver com o que é oportunizado para você, ele tem a ver com as janelas de oportunidades que foram oferecidas para você. Obviamente que eu, a nível de hoje, uma mulher que passa dos 40 anos, não vou ter a mesma facilidade a nível de plasticidade cerebral para aprender o inglês como a minha filha que fala fluentemente desde quando ela tinha 13, 14 anos. Eu perco janelas de oportunidades, mas não é possível aprender mais? Claro que é. Só que aí eu perco um movimento, né, e um caminho, mas existem estratégias que nós, enquanto neuropsicopedagogos, vamos fomentar e elaborar para que isso venha a ocorrer.
Então, o papel de vocês, enquanto neuropsicopedagogos, é de um trabalho de intervenção com pessoas tidas, né, com diagnóstico ou sem diagnóstico, olhando para as necessidades individuais de cada um. E a necessidade parte da falta, né? O que é que falta para que eu desenvolva, né? E aí a gente vem para o âmbito escola. Quem é de escola, eu já sei que aqui a maioria faz parte de sala de aula, compreende que a gente segue conteúdos programáticos, que a gente busca que essa criança alcance a leitura, que a gente busca que a criança alcance a matemática, mas a gente perde de visão que a gente busca que a criança se desenvolva de uma forma múltipla, que ela compreenda, que ela elabore, que ela interaja entre os pares, que ela faça trocas afetivas, que ela não seja o robô sentado na cadeira, que ela possa, obviamente, né, dentro de limites, de construções, entender que esse corpo, bom dia, ele também é um ganho para essa relação, né, do ato de aprender. Então, a gente precisa entender esse crescimento primeiro, ao longo de história, para saber o que a gente pode pedir. O que a gente pode pedir para essa criança que está comigo? E aí eu vou voltar muito mais para a clínica e para o espaço clínico. O que é que eu vou pedir para uma criança de 2 anos, a nível de linguagem, já que ela não fala? O que é que eu vou oferecer para ela? O que é que eu vou oportunizar para ela a nível de vivências? O que é que eu vou oferecer para a de 5 que também não fala? É o mesmo brinquedo que a de 2? Tem o mesmo objetivo? Não tem? Então, esse transcorrer dessa manhã é para que a gente vá elucidar movimentos como esse, tá? O que é que eu vou poder fazer quando eu estiver atuando dentro dessas áreas? No slide agora a gente vai trazer um pouco de fundamentos da psicologia do desenvolvimento. Então, que é justamente entender esse desenvolvimento, esse movimento que a gente não entende. Eu digo a gente enquanto sociedade, porque a gente não respeita. A gente quer a criança modelada dentro das nossas vivências pessoais. Eu quero ela quieta, eu quero ela sentada, eu quero que ela não pegue agora esse copo aqui, porque ele está aqui, mas ela veio, botou a mão e derrubou, e ela não tem condição, enquanto neuropsicopedagogo, eu vou entender, mas por que que ela não tem condição? Porque no cérebro existe uma área que é chamada de freio inibitório. E aí eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido. Quem chegou depois ou quem está em casa sabe, né, da necessidade de, enquanto neuropsicopedagogos, a gente revisitar terminologias que fazem parte da nossa área de atuação. Muitas vezes é o limite. Eu não dei a modelagem de dizer, a gente não pega no que é do outro, tá? 5, 6 anos, 7, eles até conseguem modelar mais isso. Mas 1 ano, 2, 3, 4 não consegue, porque eu não tenho neurologicamente, bom dia, uma formação para isso, né? Eu não tenho uma estrutura de maturidade no meu freio inibitório que me permite e me possibilite eu não tocar. Então, quando eu me torno neuropsicopedagogo, que eu avalio uma criança que entra no ambiente clínico, que pega todos os brinquedos, que não para, que não senta e tal, é um diagnóstico? Talvez. Faça parte de um diagnóstico. Um dos itens para você olhar lá, né? Algum levantamento de hipótese diagnóstica. Mas possa ser que não. Possa ser que essa criança não tenha modelagem. Possa ser que essa criança não tenha uma família que diga para ela, né? A gente só pega quando o outro deixa. O que é seu você não pode tocar. E hoje, socialmente falando, a gente tem perdido muito desse movimento, né? Da construção de dizer o que é possível ou não, e as crianças vão chegar para vocês cada vez mais sem a borda do limite, e a gente precisa entender. É da idade? Não é da idade? Faz parte do diagnóstico que ele já traz que você é intervenção ou não faz? Então, são desses movimentos que a gente vai estar falando hoje. A psicologia do desenvolvimento é um ramo é uma área da psicologia que trabalha o tempo inteiro mudanças em permanência. Quem chegou no início, quando a gente teve as nossas trocas dialógicas, eu disse assim, eu estou em um processo de mudança, né? Eu saio de uma escola no ano passado, eu era alfabetizadora, e aí eu tenho 8 anos de um espaço clínico, e aí eu quero mudar, eu vou para a psicologia, e aí eu recebo um convite em janeiro para estar na pós, para essa troca, mas nunca vai ser igual, né? Eu vou estar em um processo constante e permanente de mudança, principalmente quando a gente fala de cérebro.
de mudança a nível de ansiedade, a nível de emoção, a nível de cognição, a nível de formação, né? A nível de pensamento, a nível de retroalimentação. Eu não sou a Karine que entrou na Olga para fazer pedagogia quando eu tinha 18 anos de idade. Eu sou Karine hoje, que tive uma caminhada, que meu cérebro modulou, né? Processos cognitivos me fazendo chegar aos 44 anos, entendendo o que eu quero, mas entendendo que aqui eu estou aprendendo. E que voltando aqui para uma outra matéria, eu já vou estar mais tranquila e mais madura, né? Olha quando eu encontrei Bruna. O que é que Bruna trouxe para mim a nível de neuropsicopedagogia? A revisitação de memória. E a memória fica para seu aluno, para seu filho, para o pai, que você vai ter a relação de troca com a anamnese e consolidar todo o caminhar do seu trabalho. A memória afetiva. Então, quando eu cheguei de manhã, que eu encontrei quem me recebeu de uma forma muito sublime, precisa de alguma coisa, Pro? Quer que eu abra, Pro? Eu, ó. Não, obrigada. Porque eu não tinha a relação que eu construí durante esses meses com Bruna. Bruna, corra aqui, que eu não consegui passar o slide. Bruna, me ajude aqui a botar esse vídeo. Então, essas memórias fazem parte de um campo de permanência de mudança da psicologia, né? Fazem parte de um campo de mudança e de elaboração minha para entender que nem todo mundo sabe tudo, não é bom em tudo. E Gardner traz isso, né? E a gente vai ver as inteligências múltiplas. E por que que a gente quer o tempo inteiro que todo mundo tenha todas as inteligências? Por que que a escola até hoje é um espaço que quer que a criança, primeiro, segundo e terceiro trimestre, dê conta de todos os conteúdos programáticos, leia até 6 anos, se ela vai ter um repertório, um universo de movimento para conquistar tudo isso? Não estou aqui querendo dizer que não seja válido os conteúdos de escola, não é desse lugar. Mas, por estar em mudanças e em permanentes mudanças, você, enquanto neuropsicopedagogo, tendo esse olhar, vai entender que nem sempre reprovar uma criança é um ato de bondade ou de consolidação do que ela não aprendeu. Na maioria das vezes, reprovar uma criança é um ato extremo e triste de não acreditar nela. Então, as janelas de oportunidades que o neuropsicopedagogo possibilita na intervenção dele pode fazer uma criança evoluir em 1, 2 meses, coisas que ele não evoluiu um ano inteiro na série que ele estava com uma educadora, que não é um neuropsicopedagogo. Se assim fosse, não estaríamos aqui, né? Então, são outros movimentos e outras compreensões a nível dessas intervenções. Essas mudanças vão envolver alguns aspectos, né? Os aspectos físicos, os aspectos biológicos, os cognitivos, os aspectos emocionais e sociais, que eu já trouxe aqui esse resumo basicamente. Os biológicos, eles permeiam pela demanda da maturação neurológica, que é importantíssima, que às vezes a criança não tem, né? A gente pega aí criança sem nenhum nível de maturação para ler, para entender conteúdo, para planejar. A gente hoje tem crianças, principalmente por conta do celular, que tem 4 anos de idade que não sabe colocar água num copo, né? Que não sabe abrir a geladeira e transversar o líquido. E aí na escola a gente quer que com 5, 6 ela chegue na matemática, conte e subtraia. Ela não fez a conservação do Piaget. E você nem trabalhou isso, porque a escola não deixou, né? Muitas vezes. Você lá na educação infantil não trabalhou com as provas pré-operatórias, com os testes que são pautados para a gente entender o que a criança pode dar na série seguinte. Então, esse momento nosso, volto a dizer, é um momento de revisitação, tá? De sair e dizer assim, nossa, é verdade, não. O que é que eu estou fazendo a nível, né, de educador, de neuropsicopedagogo que me torno, que começo a construir? Então, essa troca nossa vem desse movimento. E esse aprender, ele vem de aspectos cognitivos que envolvem o cérebro, que é o que a neuropsicopedagogia traz, né? O estudo do cérebro, que na minha época não teve. O meu ninguém deve ter estudado, porque eu só era criança boazinha, que não sabia me defender, era porque ela era boazinha. Ah, ela é tão boazinha. E você cresce ali alimentando o emocional, né? A boazinha cresce sendo boazinha até com quem não deve ser boazinha, porque você elabora, né? E nós, depois dos 40, passamos muito bem isso. Então, esse cérebro vai sendo alimentado
dessas memórias, que são memórias afetivas. Então, essa maturação neurológica, ela precisa ser vista quando a gente eu estou vendo que ele realmente, a linguagem não está estruturada, falta conectivo nessa linguagem, não forma uma frase, mas por conta da maturação. Não tem um processo de maturação aqui, ele se encontra na fase tal. Isso é o papel do neuropsicopedagogo, tá? O que não quer dizer que ele seja TEA, o que não quer dizer que exista aqui um processo de uma comorbidade a nível de dislexia. Então, entende os movimentos que eu trago para a gente revisitar? É desse lugar. O aspecto cognitivo vai envolver tudo isso: atenção, memória, linguagem, raciocínio, e é por isso que a criança chega no ambiente clínico para você. Não é por conta da emoção dela. Ninguém está muito preocupado com isso. Não é por conta da falta da relação social. É a escola que enxerga, porque é o melhor espaço para entender a criança e para perceber, até mais do que a família, que falta algum movimento do aprender. Então, essa criança chega para a gente com algum aspecto cognitivo não consolidado na escola. E para o neuropsicopedagogo, ele vai saber qual é. É memória? É foco de atenção? É linguagem? Não é linguagem? É cognição na área da matemática, na área do planejamento, que envolve função executiva e que não tem nada a ver com a questão do aprendizado em si, no sentido sistemático de conteúdo de escola. E aí, quando as meninas chegam mais cedo, a gente fala de um texto que eu deixei aqui, acho que a Pro vai botar na pasta, que é justamente revisitar terminologias técnicas. O que é função executiva? Quando eu estiver dentro da clínica, a gente vive no movimento da função executiva, planejar, né? Para vir para cá, desde ontem você se planeja. A roupa, o horário, o Uber, o carro, o metrô, todo mundo teve que se programar. E essa criança que chegou para você, esse adolescente, esse adulto, como anda esse processo de planejamento para que ele aprenda? Então, é isso que o neuropsicopedagogo vai elaborando aí. Os aspectos emocionais e sociais, também pouco lembrados e visto até dentro da nossa casa e família, porque a gente traz o berço de infância, todos nós trazemos, né? Que bom que eu fui uma criança feliz de ter pais que me tiveram com 16 anos e que tiveram um tempo para mim, como muitos aqui, e aí do outro lado, também não tiveram uma infância bacana. E quando a gente não tem, principalmente a nível de escola, a gente não sabe dar. A gente quer punir o menino que não senta. A gente quer punir o menino que não faz atividade igual. A gente quer punir o menino que amassa a atividade e joga quando você dá, até porque temos 22, 25, temos a plataforma para dar conta na escola, a prova para passar, o portfólio, os 1000 xerocados. Mas a gente precisa desconstruir isso, principalmente quem é sala de aula e quem é pedagogia, porque agora é de um outro lugar, é o lugar do neuropsicopedagogo. E a sala de aula vai ter só uma ponte para a gente de crescimento a nível da nossa visita à escola. A gente vai poder olhar para o outro e dizer: não acho que você vai dar conta, Pro, disso tudo que você está dizendo, porque eu já tive o terreno em sala de aula. Não acho que um PEI seja assertivo a nível só de conteúdos quando eu tenho uma criança que não tem o social. O meu PEI tem que ter elaboração social. Qual é o momento que eu estou viabilizando o brincar para o meu aluno, né? Para o meu filho. Quando é que eu faço isso na escola? Nos 30 minutos, que 15 é para comer e 15 é para correr? Ou eu proporciono dentro da minha elaboração conteúdo, momentos de trocas com jogos? Que aí o neuropsicopedagogo, quando visitar a escola, vai dizer, dentro dos aspectos emocionais e sociais: olha, se você colocar o jogo dentro da sua aula tal, você vai trabalhar a função executiva, foco atencional, freio inibitório, linguagem, matemática, 5 habilidades. É possível fazer? Não, você não sabe o que é uma sala de aula para você estar me dizendo isso aí. Olha o ganho da gente. E eu fui, né, até o ano passado, e muitas aqui são. Então, a gente vai fazer a intervenção e levar as possibilidades para essa escola e para essa família também, porque a família tem que ser atuante, tá? Então, dentro dos aspectos físicos, cognitivos e emocionais, enquanto neuropsicopedagogos, não fazemos milagres se não tiver a tríade família, escola e neuropsicopedagogo, tá? Escola é mais difícil fazer a mudança de pensamento, quem trabalha sabe. Mas sempre existe uma alma contaminada a nível de ser humano mesmo que se predispõe teve a predisposição de ser educador,
querer estar educador. Porque estar em educação hoje é algo muito difícil, tá? E a gente sabe disso, mas você quis. Então, você tem que fazer o melhor. Então, esse movimento aí, ele precisa existir. Os objetivos da psicologia do desenvolvimento é justamente o que a gente acabou de dizer. Compreender como eu me desenvolvo. Entender que existem processos e fases de maturação. E aplicar esse conhecimento dentro, né, de uma área, que a nossa área vai ser a área clínica. Então, como você vai aplicar isso? Como você vai entender isso? Como você vai se tornar criança? Porque para trabalhar com criança, a gente se torna criança. A gente senta no chão, a gente mela a unha de gel, a gente, né, prende o cabelo, usa não salto, mas uma sandália rasteira. E aí eu trago esse movimento de início de aula dizendo que vocês estão aqui, vocês estão aí para elaboração de uma identidade profissional, que não é Karine. A sua identidade profissional, ela está sendo construída a cada disciplina, mas ela é sua. Pense nos seus relatórios, pense nos seus instrumentos de anamnese, pense nos seus testes, de que forma vão ser feitos, o que é que você vai criar para seduzir o seu público a nível de clínica. E o seu público não é a família. É a família que você conquista, o seu público é o seu paciente. A sua vinculação terapêutica vai partir desse movimento de ser alguém na vida dessa pessoa que acredita nele. E hoje a gente já teve fala de descrença pelo amor aqui na sala de mãe, né? Então eu quero poupar, eu não vou oferecer, eu não vou oportunizar, e aí a gente não pode cair no movimento de fazer isso dentro da clínica. Ele não vai dar conta desse quebra-cabeça porque ele não fala. Ele não lê porque ele não fala. Quem te disse? Qual foi a estratégia que você usou? Você pegou uma ficha? Você usou uma tecnologia assistiva? Você trouxe a tecnologia do celular e pediu para ele tocar na palavra? Ele não é verbal, quer dizer que ele não leia. Olha o neuropsicopedagogo de novo, né? Ele não consegue interagir com os pares, o que não quer dizer que ele não tem afetividade por você e pelos outros, ou até pelos pares. Por que que ele não chega para falar com alguém se ele tem a fala elaborada? Porque ele não tem um acervo social. Quem vai dar? Um neuropsicopedagogo. De que forma? Aí vocês vão começar a estar pensando isso aí para aplicar no desenvolvimento de vocês, né? Nessa caminhada. Alguns fatores, eles influenciam no desenvolvimento, e a gente sabe disso. A gente já sabe, olha a revisitação. Esses fatores vêm desde a hereditariedade, por exemplo, a minha filha tem descalculia e hoje eu compreendo que eu tive descalculia. Só que eu tive uma mãe presente, que era educadora e que me colocava em banca, que naquela época era banca, acho que hoje não é mais, é acompanhamento pedagógico, é professor particular, muda o nome, mas é. Então a minha mãe pegava a minha professora, olha a ponte afetiva, sem que ela soubesse como a gente, e colocava a minha professora para me dar a aula de matemática. Hoje eu compreendo que ainda assim eu não saía do 6. E eu ouvia a minha família dizer, ela é tão inteligente na área de língua portuguesa, ela é tão maravilhosa em ciências, estudos sociais, que naquela época eram estudos sociais, mas ela não vai. Que menina da cabeça que não vai para matemática? Imagine, gente, para a gente enquanto criança, né? Não tem janela de oportunidade que faça você avançar, porque você ouve e você acredita. Que cabecinha dessa menina, eu ouvia. Claro que eu cresci lidando com isso, sorrindo e tal, mas é duro. E a gente faz. A gente faz na sala de aula, a gente faz com o nosso filho, a gente faz com a gente. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Eu vim porque eu pretendo ir para um ambiente clínico. Não, eu estou aqui porque eu quero ser ambiente clínico. Porque eu vim buscar o meu título para ser neuropsicopedagoga. Pronto. Então, desse lugar, a gente compreende que existem fatores de hereditariedade que a gente não foge, tá? A minha filha tem descalculia. E como eu descobri? No terceiro ano. Ai, você levou isso tudo para descobrir? Porque a escola não queria. Ah, a Karine, não, ela é ótima, é uma criança que começou a ler com 4 anos. Ela já pegava revista com 6. Não, não é dessa área que eu estou falando. Eu não estou falando do campo da linguagem a nível do cérebro. Estou falando da zona da matemática, do raciocínio lógico. Da menina que é tão potência, que fala tudo desde um aninho, porque o lobo frontal desenvolve a linguagem, mas a matemática não é aí. Então, eu estou dizendo que ela tem algo, mas tudo bem. Não tem? Bota no comum, vai para o comum. Traz para a escola de tarde, vai para a escola. Gente,
que a gente também quer negar, viu? Enquanto mães, né? Enquanto superproteção, mesmo que a gente saiba, a gente diz assim, é que a gente não quer um diagnóstico, a gente quer o filho cor-de-rosa. E a nossa vida é cor-de-rosa, e ela não é. E eu levo a minha filha para uma avaliação com a neuro, e a neuro diz que ela tem descalculia. Só que para além, né? Não é uma descalculia simples, é uma descalculia que envolve raciocínio lógico-matemático, lidar com o dinheiro de uma forma precisa, e Vitória, aos 16 anos, começa a lidar com o dinheiro com 14 anos. Mamãe foi na farmácia, mamãe chegava numa fila, que era um... Olha a emoção que a gente tem que trabalhar. Então, os fatores hereditários, eles contribuem para um diagnóstico. Eu acredito que eu tinha, né, que eu tenho até hoje, a descalculia, e Vitória herda isso, né, de uma genética, só que eu tive uma outra modelagem, ela começa com a intervenção e ela é aceita dentro de uma escola que é inclusiva. Que bom que isso aconteceu. O ambiente colaborou para a Vitória evoluir. E o ambiente do seu paciente? Será que ele vai colaborar para ele evoluir? Será que tem estímulos lá necessários, independente da classe social? Ou será que seu paciente é um menino da tela? Ou é um menino entregue para múltiplas pessoas? Ou é a criança da agenda mais cheia que a nossa? Porque hoje as crianças precisam fazer tudo. Natação, capoeira, judô, tecnologia, programação. E quando eu digo, qual o tempo dele ser criança? Porque ele ainda vem para a clínica. Qual o tempo dele ter a cesta livre, sentado no chão, brincando em uma praça, não fazendo nada? Então, a gente precisa também levantar esses movimentos, né? E a maturação vem de um crescimento que não é só neurológico, é físico. E o crescimento físico, ele mexe com o outro. A adolescência chega, os hormônios mudam. E você, quando pega um paciente adolescente de 12 anos que te olhar e falar, eu não gosto de ler, eu não quero ler, eu não vou fazer, o que é que você vai fazer enquanto neuropsicopedagogo? Você vai entender quais são os processos que elaboraram não gostar de ler para esse adolescente. Que levou ele a não ter contato com a leitura. E a família veio, isso é um caso clínico, buscar um diagnóstico. Por sinal, na área da linguagem, né? Ah, ela não elabora ideias, ela não conclui uma redação em 10 sessões. Ela não tem nada. Nada no sentido da sua busca. Ela tem uma não relação com o processo de aprendizagem, um não desejo, um não querer. Sabe o que é você ter que falar isso para um pai e para uma mãe? Sabe, porque você está buscando isso. Você tem que ter a bagagem para dizer de um outro lugar que o seu filho não precisa desse ambiente clínico, mas você precisa de orientação parental. E o seu filho precisa de psicologia, não de psicopedagogia, nem de neuropsicopedagogia. E aí o pai e a mãe. Mas se fosse outro movimento, de não ter as terminologias, de não compreender maturação, de não entender a história que foi lá atrás na anamnese, eu poderia claramente dizer que ela era uma menina que tinha déficit de atenção, dislexia, mas não é. E vão chegar muitos casos desse jeito também para vocês, né? Não é para intervenção após avaliação, mas eu direciono, enquanto neuropsicopedagogo, para outros profissionais, tá? Então, ó, olha o movimento aí, olha a responsabilidade da gente a nível, né, de conhecimento mesmo. E vem a interação social, as relações interpessoais, né, a linguagem, a cultura da gente hoje. Nós estamos em um processo de modernidade líquida. As relações são frágeis. A gente não sustenta mais. Para os meninos, pior. Você está no celular, você conversa com quem está do outro mundo, no outro lado, mas ao mesmo tempo essa pessoa não está com você, né? Tudo é tão frágil. E a família nessa atuação? O que é que ela faz? Como é essa relação interpessoal? Às vezes ela não existe dentro de casa. A criança está no celular e a mãe também. O pai está lá em um movimento que não está próximo. Então, de que forma esses fatores vão influenciar no desenvolvimento dessa criança, né? No desenvolvimento desse adolescente ou desse adulto também. Então, você vai ter aí em mente que a sua avaliação enquanto neuropsicopedagogo e a sua intervenção, ela é pautada em movimentos como hereditariedade, ambiente, processo de maturação e interação social. Tá claro até aí, gente? Sim. Pronto.
A gente vem, né, revisitando também, porque nós já vivemos isso enquanto educadores que somos, algumas das principais fases do desenvolvimento, tá? Então, algumas teóricas. Desde a fase pré-natal, que é a concepção, né, até o nascimento, olha só, a concepção até o nascimento. Esse indivíduo, nós, né, indivíduos, já estamos ali recebendo toda uma carga, não só genética, mas de emoção. Se eu fui amado, se eu fui planejado, se eu fui bem recebido, se eu fui cuidado, né? Se eu tive o emanar do querer, ou se não tive, se tornou no meio dessa caminhada, isso vai ser levado, já é comprovado cientificamente, para a caminhada de vida da gente. E a gente convive com pessoas que a gente sabe que é real, né? A relação com esses pares parte dessa análise aí, né? Então, desde o pré-natal, o momento da concepção da gente até o nascimento, vem outras fases que também precisam ser vistas e revisitadas, como a infância. A infância é de 0 a 12 anos. Ninguém respeita a infância. De 100% das pessoas, talvez 2% respeite. Ache graça de uma birra por entender que é aquele serzinho que levanta a mão para você com 2, com 3, vou dizer de novo, não estou dizendo que é para deixar, tá? Mas que é um ser tão imaturo neurologicamente que não se dá conta que você é mais forte e que ele pode sofrer com esse ato, né? A infância é tão não respeitada que o ambiente escola entrega módulos para as crianças desde 3, 4 anos de idade. E o professor tem que dar conta, tá? Tem que fazer que essa criança escreva, reconheça todas as letras, grafe o número, e tudo isso é motor, é emoção, é corpo, é tônus, né? Então é desse lugar. Eu tive esse trauma, vou dizer como trauma. Quando eu falei sobre a mudança de escola, né? Eu trabalhava em uma escola e hoje estou em outra. Quando eu entrei nessa escola, até tive que cobrir uma professora para de licença maternidade, fiquei 4 meses. Quando eu peguei o material, eu vinha de uma escola construtivista, uma escola que a criança aprendia pelo que ela traz e por aquelas vivências mesmo. Grupo 2, a criança tinha um módulo enorme, são 3 módulos, um por semestre. A direção da escola, ela observa o grupo 2 igual o ensino médio. E eu pegava aquele módulo e falava, meu Deus, como é que a criança vai fazer isso aqui? Do meu tempo, 1982, Sim. lá atrás, de ligar o negócio de... A criança não tem nenhum motor, como é que ela vai saber ligar? E não, peraí, vou desconstruir. Pegar essa na pedrinha de catar. Eu fui lá para fora, botei a galinhazinha, fiz o caminho e botei o objeto. Eu fiz, bora fazer pouco, eles entenderam, para tentar, e mesmo assim eles não conseguiram. Então aquilo para mim deixou tanto comigo, meu Deus, como é que tem esse modo para uma criança que não tem nem motor, não sabe nem falar? Que é sistema, né? Aí tu vai para a criança, qual é a computação mais forte? A criança não sabe falar. Então aquilo deixou muito comigo. É um exemplo aqui de quem está no físico, né, gente? Desses módulos e desses movimentos do aprender ainda, sem que a gente respeite ou conheça a fase do desenvolvimento, né? A gente pede para a criança levar a galinha para o pintinho, que a gente leva desde quando a gente era pequenininha, mas a gente não entende que o meu corpo precisa levar primeiro, então eu preciso andar sobre a linha, eu preciso viver, e isso vai ter um impacto na leitura lá na frente. Já. Né? Que é o papel da leitura do neuropsicopedagogo. Por que que ainda está lendo, fazendo uma leitura não estruturada? Por que que ainda não segmenta as palavras? Por que que 7 anos essa criança não tem uma transição da letra cursiva bacana para a letra bastonada? Porque a gente pula etapas e não respeita a fase do desenvolvimento, né? A gente pula a etapa e não respeita esse olhar, que é um olhar necessário. A mesma coisa é o adolescente. Eu tenho uma filha adolescente de 16 anos, maravilhosa. Foi uma construção? Foi, mas ela é uma adolescente. E ela tem coisas que não são maravilhosas. Ai, meu cabelo tá horrível. Enquanto a minha preocupação, a nossa preocupação é o boleto, é a escola, é o que eu tenho que vir. Ai, quebrou a minha unha, mamãe, eu não acredito que quebrou a minha unha. Enrola a unha com como é o nome, gente? Não é band-aidzinho. Band-aidzinho para todas as outras, até essa crescer, ficar no tamanho. Mas eu entendo que ela não tem um cérebro formado, né? A máxima preocupação minha enquanto adulta é fazer a minha, dizer, tem que durar para não quebrar, porque o dinheiro não vai dar. A nossa é de um outro lugar, mas é um ser, né? Um cérebro maturado. E os adolescentes que chegam para a gente?
Como está essa família, né? O que é que eu conheço da fase de desenvolvimento dele, né? Adolescente que grita, que bate porta, que tá... O que foi construído para que ele faça tudo isso, né? A minha tem coisas de adolescente, não vai fazer isso, mas eu sei que isso não é comum, porque eu sei que o adolescente faz, ele testa, ele está modelando a caminhada dele, e nós modelamos a nossa. Fazíamos coisas escondidas, né? Ai, minha mãe não pode saber, meu pai não vai saber, os amigos são. Porque esse é o processo, mas qual é o desenvolvimento que leva a isso, né? Qual é o campo que não está estruturado no adolescente? Para que ele não compreenda coisas básicas, né? E que ele faça a tempestade de coisas que a gente diz assim, ah, não é inadmissível. Por quê? É inadmissível. Se você entende dessa fase de desenvolvimento. Vem a fase adulta, que você também precisa compreender, a velhice, né? Quando chega um paciente idoso para você, que você vai trabalhar outras dimensões, como é que está o acervo, o repertório dele, a nível de cultura, a nível de coisas que já foram consolidadas e que talvez não sejam desconstruídas, né? Desconstruídas, apesar de eu acreditar que a gente pode desconstruir, ser e fazer em qualquer idade. A gente pode recomeçar em qualquer idade, em qualquer âmbito, seja ele profissional, emocional, relação amorosa, né? Eu preciso acreditar que existe uma vida possível, é 60, 70, 80, 90. Nossa, existe sim. Tá aqui, ó, naquilo que você veio buscar para sua formação, entender cérebro. É ele que vai modelar e direcionar todo esse movimento aí. Alguns teóricos, né, a gente vai revisitar aí para falar um pouco. Algumas colegas já falaram, né, do construtivismo, que hoje a maioria das escolas dizem ser, mas não são. A própria palavra já dá origem. Construir, construtivismo é permitir que o outro elabore o aprender dentro da sua manipulação de objeto, dentro do seu saber, dentro do seu fazer, e aí vem a mostra pedagógica da escola. Eu pintei o meu copo de verde, mas faltou o pedacinho aqui, tá torto, a prova vem e conserta. Às vezes a bichinha nem quer consertar, eu nem queria, mas eu tinha que consertar porque o pai precisa ver a parede plena, né? E não é pleno, é o fazer da criança, né? O fazer do adolescente. Ao desconstruir nosso, desconstruir leva mais tempo que construir. Porque desconstruir é você deixar de acreditar em algo que já botaram ali em você. E nós já temos muitas coisas aí, né? Então, esse movimento, né, da teoria do desenvolvimento, quando Piaget traz as fases de desenvolvimento, quando vem Vallon com a teoria social, quando a gente agrega todas as teorias para ver o que é necessário para a gente, a nível de teoria, para dentro do ambiente clínico, quais são as teorias necessárias para a gente avaliar enquanto neuropsicopedagogo? Todas. Só que a gente precisa respeitar o indivíduo dentro do que ele traz para a gente, dentro da fase dele. E esse ambiente que não é igual à escola, porque a maioria é pedagogo, e a gente pode querer confundir, e aqui nós não somos pedagogos, nós estamos usando a pedagogia para revisitar a neuropsicopedagogia e elaborar a nossa profissão. Esse lugar é um lugar de revisitar e de colocar a importância do seu papel. Né? Tem uma criança agora de 6 aninhos que ele tem uma grande escola de Salvador e que ele está na alfabetização. E aí, na reunião em junho, a prof falou assim: ele não amarra o cadastro para a mãe. Ele não está conseguindo ler. Ele não fez a transição da letra cursiva, porque essa escola deixa para junho. Ele não se relaciona com os meninos, só fica com 2 meninos, tal, tal. Aí a mãe chegou louca e tal. Para alfabetização, o que é que tem de novo? Porque 6 anos realmente não consegue dar um laço no cadastro, porque precisa de toda uma dimensão de estrutura cognitiva, lateralidade, movimento de pinça, desassociação de dedo, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Ele não leu o quê? Ele só está lendo frases simples, o que ótimo. Porque se os meus alunos chegarem em junho lendo frase simples, eu vou dizer, nossa, vou conseguir até dezembro. Olha a nossa leitura de pedagogo para neuropsicopedagogia, né? E aí a mãe desesperada, mas ele também tem umas demandas na linguagem, a escola quer avaliação. Qual é a demanda da linguagem dele? Gente, ele só fala assim, eu quero brincar na sua sala. Mamãe, tá. Tá, vá ver a mãe, faça a anamnese e veja a história da família. Primeiro que o nome dele já não é o nome dele, é pequenininho, tá? Joãozinho. Por que Joãozinho não tá lendo? Eu tô preocupada com Joãozinho. Olha a mãe, olha a figura, olha o emocional, olha, né? E aí a criança chega e você vê a babá. Vem aqui, meu amor, vira aqui, baixa o shortinho pra gente fazer o xixi.
a autonomia que não foi desenvolvida para a linguagem não ser ampliada. E se a gente, enquanto neuropsicopedagogo, não tiver o olhar para essa dimensão de teoria, para essa dimensão de família, a gente vai lá com hipótese diagnóstica, porque o neuropsicopedagogo não dá diagnóstico, né? Então, a gente vai com hipótese diagnóstica de que essa criança tem alguma coisa, ou até TEA, porque TEA hoje é o que mais existe, tá? Se eu não estou socialmente, eu não tenho linguagem, eu sou TEA. Se eu não brinco, eu sou TEA. Tá? E por que ele brinca com os dois meninos da sala, só dois? Porque ele se identifica com eles. E aí, quando eu visito a escola, porque os meninos são iguais a ele. São crianças imaturas, são crianças. Pô, já tive várias. Eu digo, entendi. E você, Pro? Olha, e vocês, enquanto neuropsicopedagogos, e você, escola que tem núcleo, faz o quê para que esse social seja desenvolvido? Porque a escola desenvolve um campo multi, tá? Linguagem social, né, que é interação, cognição. Nosso papel não é conteúdo só. Se assim fosse, não estaríamos dentro de um espaço de elaboração de conhecimento que é a escola, né? De elaboração de conhecimento que não é da nossa época. Quantos aqui ou em casa, quem está em casa pode levantar a mão, já plantaram o feijãozinho no algodão para ver o processo de crescimento da germinação? Eu. Em casa, todo mundo. Então a gente não evolui escola, tá? Porque hoje a gente planta ainda. Não deve mais plantar, não estou falando isso. Eu estou falando que a gente não evoluiu porque a gente faz as mesmas coisas e a mesma cobrança. Não gaste o algodão todo porque a escola não tem algodão suficiente por 23, aí a gente fica lá. Eu sei que eu estou dizendo que eu sou da área, tá? E já fui escola. Tira o pedaço de algodão, bota o pedaço de algodão, um feijão para cada um porque é contadinho e tal. E os meninos. Tá, então a gente não evoluiu no campo do olhar. Porque a gente nem deixa eles pegarem o feijão primeiro, nem experimentar. E aí a gente pode partir da elaboração da janela de oportunidade, da praticidade, da neuropraticidade. Olha, hoje a gente vai plantar o feijão. E aí a gente envolve todas as aulas. E aí na nossa sessão ambiente clínico, a gente envolve todas as habilidades. Função executiva, planejamento, linguagem, matemática. Eu já fiz uma avaliação com um feijão, um pedaço de algodão. Eu vou ver se a criança coloca dentro do copo, que é um conteúdo de escola, dentro e fora. Eu vou saber se ele consegue movimento de pinça de praxia fina, pegando o feijão com os dois dedinhos e colocando. Eu vou saber se ele tem freio inibitório ou não. Quando ele quer pegar tudo de vez, derruba, não deixa você colocar. Eu vou saber se ele está pronto para a escrita, quando ele consegue segurar a garrafa e colocar a quantidade de água dentro da idade dele, que é a idade da criança que você vai estar vendo o desenvolvimento dele, pautada nas principais fases, né, da teoria do desenvolvimento. Então, é desse lugar. Deu para entender, gente? Tá tranquilo até aí? Quem está em casa também? Pronto. Então, eu acho que a gente precisa desse mudar, né? E quando eu digo a gente, eu também, tá? Eu também me incluo nesse lugar. Eu só me oportunizei estar em um lugar onde eu posso fazer esses movimentos de uma outra forma, o que vocês também podem fazer. Ela vai disponibilizar na pasta, viu? Esses e-mails também. Vem os estágios de desenvolvimento, a gente vai falar sobre alguns, revisitar, né? Valon, ele tem uma importância significativa nesse movimento dos estágios aí, quando ele fala desse ser emoção, né? Desse ser que tem estágios e características próprias e que não são características próprias para a criança de inclusão, porque ela está em outro movimento muitas vezes e movimento de atraso. E você consegue ver isso muito rapidamente, né? Se os reflexos estão condizentes com a idade, se a emoção está condizente com a idade, se ela tem uma postura corporal condizente com a idade, as praxias, que são finas, são amplas, ela está condizente com a idade. O que é que a praxia vai ter de interferência no meu ato de aprendizagem? Se eu não tenho praxia fina, não estou falando da escrita, estou falando primeiro do transversar, do colocar um botãozinho, já com 6 anos, 5, a gente já consegue dentro da roupa, colocar o sapatinho no pé. Se eu não consigo isso, obviamente que eu não vou conseguir escrever. Eu não vou sair da fase da rabiscação para a fase da escrita, para a fase da elaboração da cursiva. Então, olha os teóricos de novo entrando no movimento para a gente, né? 3 e 6 anos, os